Segunda-feira do Internacional foi marcada pela apresentação do volante Thiago Maia. Tão esperado pelos torcedores, pela direção e pela comissão técnica colorada, Thiago Maia revelou bastidores preciosos sobre como o Kudê encheu a paciência do volante para que ele se mudasse do Flamengo para o estádio Beira-Rio. Na apresentação, o presidente Alessandro Barcelos aproveitou para falar sobre um balanço da janela de transferências. Revelou quanto o Inter gastou, qual o tamanho da folha e as receitas esperadas para que o Inter consiga manter um alto nível de investimento ao longo dos próximos anos. Na atividade, notícias negativas, como a ausência de Ener Valencia, que vira dúvida para a partida da próxima quarta-feira contra o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil. Mas também notícias positivas. Borré, Fernando e Thiago Maia treinam normalmente e estão liberados para fazerem suas estreias. Borré vira uma opção para time titular e Gabriel Mercado também volta a trabalhar no CT Parque Gigante. A gente fala também sobre dois jogadores que foram afastados do elenco principal do Inter, Gabriel e Depena, e buscam novos clubes na próxima janela de transferências. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 11 de março de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta segunda-feira. Vamos começar falando sobre a apresentação de Thiago Maia, que abriu a tarde de trabalhos no Complexo Beira-Rio. No estádio, Thiago Maia foi apresentado e concedeu uma ótima entrevista coletiva. Bem-humorado, pra cima, visivelmente feliz e satisfeito, o Thiago Maia revelou bastidores preciosos a respeito dos meses de agonia que ele viveu no Flamengo enquanto aguardava que a sua negociação com o Internacional ela se desenrolasse. E o principal personagem de tudo isso, e isso foi relatado pelo Thiago Maia, foi o técnico Eduardo Kudê. O técnico Eduardo Kudê, por exemplo, fez uma chamada de vídeo com o Thiago Maia no Natal, falando sobre o Internacional para Thiago Maia, conversando e explicando por que o Kudê queria de maneira obcecada Thiago Maia no Internacional, pela força física do jogador, pela qualidade técnica do jogador, pela maneira como ele entendia que o Thiago Maia pode encaixar no time do Internacional. Disse pro Thiago Maia, fala com o René, pergunta pro René como que é o Internacional, e o Thiago Maia buscou informações com o René que foram ótimas em relação ao ambiente do Inter, e depois todos os jogos, antes da partida, depois da partida, era o Kudê mandando mensagem pro Thiago Maia e dizendo, olha, tem que vir, não esquece, tem que vir, nós vamos aumentar a proposta, nós vamos te liberar, nós estamos falando com o Flamengo, tem que vir, motivando a todo momento o Thiago Maia para ele vir para o Internacional. E o resultado foi um jogador extremamente engajado com essa situação, tá? O Thiago Maia relatou, por exemplo, que em determinado momento ele não conseguia comer, ele não conseguia dormir, porque vivia uma ansiedade de que a negociação ela se concretizasse. O Thiago Maia deu outras situações importantes também, como por exemplo, explicou o fato dele ter sido afastado do Flamengo. Ele disse que houve uma conversa com o técnico Tite e com o executivo de futebol do Flamengo, o Spindel, para que ele fosse afastado do elenco, para que ele não viajasse na pré-temporada para os Estados Unidos, para que houvesse o desfecho da negociação com o Internacional. E isso acabou demorando mais do que o esperado, o que gerou toda uma ansiedade, uma expectativa por parte do jogador. O Thiago Maia também falou sobre a disputa por posição com o Fernando, com o Arangues, com o Bruno Henrique, com o Bruno Gomes, todos esses volantes que o Internacional tem no elenco. E ele disse que isso é sadio e que ele sabe onde ele está chegando, que não vai haver um titular absoluto da função, vai jogar ele, vai jogar o Fernando, vai jogar o Arangues, vai jogar todo mundo, mas que o time é extremamente competitivo, do nível do Flamengo que ele jogou. E ele relatou, por exemplo, que os caras do Flamengo são encantados e apaixonados pelo Alan Patrick, e que é um meia muito clássico que o Inter tem no seu time. E ele rasgou elogios à estrutura e a tudo do Internacional, mostrou-se bem satisfeito, o Thiago Maia, com a sua vinda para o estádio Beira-Rio, tá? Na apresentação do Thiago Maia, o presidente Alessandro Barcelos aproveitou a oportunidade para fazer um balanço sobre o Inter na janela de transferências. Ele relatou quanto o Inter gastou na janela, de que maneira o Inter gastou na janela, de que maneira esses valores eles foram parcelados. Falou também sobre o tamanho da folha salarial do momento e quais as receitas que o Inter precisa para manter esse nível de investimento nos próximos anos. Os detalhes eu dou nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir e saber um pouco mais desses números revelados pelo presidente Alessandro Barcelos na apresentação de Thiago Maia no estádio Beira-Rio, tá?
Depois da apresentação do Thiago Maia no estádio Beira-Rio, a gente atravessou a rua e foi para o CT Parque Gigante para acompanhar a atividade desta segunda-feira. E que teve uma notícia negativa. O Ener Valencia não participou da atividade. Ele até estava no aquecimento quando a gente chegou. O Cudê estava preparando a equipe para fazer um jogo-treino, um coletivo, que é habitual no CT Parque Gigante, contra um time formado por atletas da base do Internacional. E, no aquecimento, o Ener Valencia acusou dores no pé direito. O mesmo pé que já o incomoda desde o Clássico Grenal pelo Campeonato Gaúcho. E a partir daí, o Ener Valencia saiu da atividade, mancando um pouco no pé direito, mas foi para as dependências do CT Parque Gigante no vestiário. O Ener Valencia vira a dúvida para a partida de quarta-feira contra o Nova Iguaçu. E o que vai definir se o Valencia viaja ou não viaja é o treinamento dessa terça-feira, mas o Ener preocupa sim para esta partida. Entretanto, existem notícias boas também, e a principal delas envolve o fax, o e-mail, o ofício encaminhado pela CBF que garante que Borré, Thiago Maia e também o Fernando podem jogar normalmente na partida contra o Nova Iguaçu sem maiores problemas de regulamento. E aí vem a grande questão. No treinamento de hoje, os três participaram normalmente, inclusive o Borré. E o Borré ganha uma chance de ser inclusive titular e fazer a sua estreia contra o Nova Iguaçu nesta quarta-feira. Obviamente que tudo depende das atividades que estão acontecendo no CT Parque Gigante. Mas se o Ener Valencia não puder jogar, é Alário ou Borré, junto do Alan Patrick, provavelmente no setor do ataque, para enfrentar a equipe do Nova Iguaçu. O Borré, ele tá jogado, ele está em meio à temporada alemã. O último jogo dele foi há menos de 20 dias, onde ele entrou em campo. Há menos de 15 dias ele esteve relacionado para uma partida que ele acabou não entrando, que foi contra o Hoffenheim da Alemanha. Então o Borré está jogado, não tem nenhum tipo de problema físico, está trabalhando normalmente, não há nenhum tipo de pré-temporada que ele precisa fazer. E ele fica à disposição do Cudê para o jogo de quarta-feira contra o Nova Iguaçu. É Borré ou é Alário para enfrentar o Nova Iguaçu? O Borré pode ter caído no colo dele a sua estreia em um jogo importante de Copa do Brasil lá em Brasília, tá? Por último, falamos sobre Gabriel e sobre Carlos de Pena. Os dois jogadores foram afastados do elenco do Internacional. O Inter até divulgou uma nota nessa segunda-feira, que é um pouco confusa, diz que pelo planejamento da temporada os jogadores vão seguir treinando no CT Parque Gigante, mas não serão concentrados para os jogos. Eles estão afastados do elenco principal, tá? Eles não participaram do treinamento de hoje e eles estão treinando separadamente dos demais. Inclusive em turno inverso, eles estiveram pela manhã no CT Parque Gigante. Porque estão buscando novos clubes. O Inter vai negociar esses jogadores. E teve uma conversa para afastar esses jogadores do elenco, porque eles não estão com cabeça no Inter, nem o Inter está contando com eles, então não tem por que eles estarem incluídos, integrados ao elenco. Foi esse o entendimento da direção do Internacional, da comissão técnica, colocou eles para treinar separadamente e se espera que nos próximos dias se resolva tudo isso. Eu tenho mais alguns detalhes que eu vou trazer em outro vídeo, provavelmente nessa terça-feira, tá? Sobre Gabriel e sobre Carlos de Pena e o futuro desses dois jogadores. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds dessa terça-feira. Por exemplo, Champions, Arsenal e Porto. Odd do Arsenal 1.23, empate 6.5, Porto tá pagando 12. Barcelona e Napoli. Odd do Barcelona 1.78, empate 4, Napoli 4.2. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!